Olá, gente! Agora vamos discutir o protocolo número 2 do anexo do protocolo de reabilitação auditiva, tá? Avaliação simplificada do processamento auditivo central, a ASPA. Você vai preencher o nome dele, tá? A data do exame, o sexo, se é masculino ou feminino, a idade e a data de nascimento. Nunca esqueçam de preencher todos esses dados. O primeiro item que você vai trabalhar vai ser o teste de localização sonora. Então, você vai escolher um chocalho, ou você pode escolher um sino, tá? Eu gosto de escolher um chocalho de baixa intensidade e também um tambor de alta intensidade. Então, vocês podem estar escolhendo instrumentos audíveis para o paciente e também não tão audíveis, com uma intensidade menor. Então, geralmente eu pego um guiso ali, que ele é mais fininho, tá? E um tambor. Então, vocês podem usar o guiso ou o tambor para localizar esse som. Você vai pedir para o paciente ficar com os olhos fechados. Primeiro, você vai apresentar esse som para ele. Ó, esse daqui é o barulho do tambor. Toda vez que eu tocar, você vai levantar a mão e me apontar onde você está ouvindo. Se é em cima, se é atrás, se é do lado direito, se é do lado esquerdo ou se é à sua frente, tá? E daí ele vai fechar os olhos, sempre pegar um de alta intensidade, tipo um tambor, e um de baixa intensidade, como um chocalho ou um guiso, tá? Para você verificar se ele consegue identificar de todas as formas. Daí você pega e pede para ele fechar os olhos. Se tiver alguma coisa para tampar os olhos dele, pode usar. Sabe aqueles tapa-olho para dormir? Também pode ser usado. E você pede, é até interessante, se tiver o tapa-olho, você coloca, porque é melhor, você sabe que ele não vai estar te enxergando, tá? Daí, toda vez que daí você é sempre um pouco longe do paciente. Cuida antes de tocar, porque o paciente ele tem a percepção de que você está do lado, atrás ou na frente. Então, fique um pouco longe do paciente. E cuide para não falar, agora eu vou tocar. Ele vai saber que você está do lado direito. Então, antes de você iniciar, você dá as instruções na frente do paciente, mas cuide para não dizer para o paciente, presta atenção, se você está do lado, ele vai perceber que está do lado direito. Se você estiver atrás, ele vai perceber. Então, dá as instruções na frente do paciente e depois você dá o estímulo cuidando para você não ficar falando e ele perceber de onde está vindo o som, tá bom? Daí você deu todas as instruções ali na frente do paciente e você começa. Eu gosto de começar com de alta intensidade, tipo um tambor. Daí você dá o estímulo, exemplo, do lado direito. Daí ele tem que levantar a mão do lado direito, tá? Daí você diz, toda vez que você ouvir o som, você levanta a mão. Daí ele levantou a mão, você não vai dizer você errou, você sempre diz, beleza. Daí você muda, tá? Daí vai lá, tocou, vamos supor, do lado direito. Não vai pro lado esquerdo, que senão se ele ouviu no direito, ele sabe que o próximo vai ser o esquerdo. Eu fiz o direito, tem vezes que eu faço em cima, daí depois eu faço atrás, depois eu faço na frente e depois eu faço à esquerda. Entendeu? Tenta deixar bem sorteado. E você vai marcar se ele conseguiu responder. À direita, ele conseguiu acertar, que estava à direita? Você já dá um X. Ele conseguiu acertar à esquerda? X. Ele não acertou na frente, nem em cima. Você não coloca X nem na frente nem em cima. Mas ele acertou atrás, então você coloca um Xzinho. Agora eu vou fazer com o guiso, que é de baixa intensidade. Se eu comecei na direita, eu não vou começar na direita. Eu começo na frente ou atrás. Por quê? O paciente ele tem memória auditiva, ele vai memorizar que você fez à direita, na frente, em cima, atrás, entendeu? Então, cuidem, dão uma variada. Se você começou pela direita, começa atrás, depois na frente, e assim vai, ok? Então, começa com de alta intensidade, tipo um tambor, e depois que você fez tudo, você vai fazer de baixa intensidade. Qual é o critério para normalidade? Ele tem que acertar igual ou maior que 4 acertos, ou seja, se ele acertou a direita, a esquerda, em cima e atrás, já deu 4 pontos, ele passou no testinho. Se ele acertou 2, me indica que ele tem dificuldade em localizar essa fonte sonora. Então, tá me indicando o quê? Que durante as minhas terapias, eu preciso trabalhar a localização sonora, porque ele tá com dificuldade em localizar a fonte sonora. O teste tem que ser feito como? Sempre com o aparelho, tá? Porque esse teste é reabilitação de abordagem áureo-oral. O que é áureo-oral naqueles protocolos que eu mandei para vocês? Protocolo de abordagem áureo-oral é pra gente trabalhar o resíduo auditivo na amplificação. Então, o paciente vai fazer com aparelho auditivo.
E você vai colocar o resultado ali. Esse teste ele é muito importante para eu saber se ele localiza a fonte sonora. Se ele tem dificuldade em localizar a fonte sonora, logo eu sei que eu preciso em terapia trabalhar mais a localização sonora, ok? Se eu vejo que ele está muito bem na localização sonora, eu sei que não vai ser uma dificuldade dele, então eu posso trabalhar outras habilidades e assim eu vou ganhar mais tempo com isso. Daí aqui, a avaliação da habilidade auditiva de localização sonora está normal ou alterada? Respondeu menos que 4, 3, 2 ou 1, está alterada. Respondeu acima de 4 ou igual a 4, normal, tá? Segundo teste de memória para sons verbais e não verbais em sequência. A primeira coisa que vocês vão fazer no teste de memória de sons verbais e não verbais, tá? Vocês vão apresentar 3 sons. O primeiro teste vai ser o teste verbal. Você vai falar para ele, pá. Você vai falar para ele assim, ó. Eu vou falar para você uma sílaba e você vai repetir ela para mim, ok? Não precisa tampar os lábios, tá? Daí você fala para ele assim, ó. Pá. Daí ele repete pá. Daí você fala tá. Daí ele repete tá. Daí você fala para ele cá. Daí ele repete cá. E você vai colocar um xizinho se ele repetiu. Pensa se é um paciente que ele tem uma dificuldade enorme de discriminação auditiva. E ele não conseguiu discriminar o isolado pá, o isolado tá e o isolado cá. Vocês acham que um paciente que ele não consegue no isolado discriminar o pá, o tá e o cá, vocês acham que eles vão discriminar uma sequência de 3? Lógico que não, né? Então, isso é muito importante. Primeiro, você faz o isolado para ver se ele vai conseguir, para depois vocês fazerem a sequência, tá? Então, vamos lá. Você apresentou o pá, tá, cá, ele conseguiu discriminar o pá, tá, cá. Daí, você vai dizer para ele, agora presta bem atenção. Eu vou falar uma sequência para você de 3 sons. E você vai repetir a sequência que eu falei para você. Cada sequência, ela vai ser apresentada 3 vezes, tá? Só que você não vai apresentar de uma tacada as 3 vezes a mesma sequência. Você vai falar uma sequência, outra sequência, depois de novo. Assim, da seguinte forma. Repete para mim. Agora, nesse momento, você vai tampar a boca, tá? Porque antes você queria ver se ele identificava, tá? Agora, você vai tampar a boca e vai dizer, eu vou tampar minha boca e eu vou falar uma sequência de 3 sons. E você vai repetir eles para mim, ok? E o paciente vai repetir para você esses 3 sons. E você fala pá, tá, cá. Bem articulado e bem audível. Não alto, um som médio, mas muito bem articulado, tampando a boca. Se o paciente ele conseguir reproduzir para você a sequência correta, patacá, você faz um xizinho aqui no sim. Se o paciente não conseguiu, você faz um xizinho no não. Daí você vai falar assim, agora eu vou repetir outra sequência para você e você novamente vai repetir para mim. Tá, pá, cá. Se ele errar, você vai colocar um X no não. O sim você não vai marcar, porque ele errou. Daí, se ele fez a sequência, acertando ou não acertando, você vai marcar e vai dizer, agora eu vou falar outra sequência para você e você repete para mim assim que eu terminar. Gente, eles têm que repetirem sempre quando você terminar. Porque não vale se ele falar enquanto você está falando, porque ele está ouvindo, entendeu? Daí ele não vai ter a memória auditiva da sequência. Agora não é forma isolada, agora é forma sequencial. Então, ele só pode repetir quando você termina as 3 sequências, tá? As 3 sílabas. Então, daí você vai falar agora, eu vou falar a próxima sequência, você repete somente quando eu terminar, ok? Repete pra mim. Ca, ta, pá. Daí vamos supor que ele acertou. Daí você coloca um sim. Então, ele acertou o patacá, o catapá, mas o tapacá ele não acertou. Agora, novamente, lembra que eu falei para vocês que vocês vão fazer 3 vezes cada sequência. Agora, novamente, eu vou falar uma sequência e você vai repetir para mim. Repete para mim. Patacá. Vamos supor que ele acertou de novo. Então, a primeira sequência ele já acertou 2 vezes. Você coloca mais um xizinho ali no sim. Muito bem, agora eu gosto sempre de dar reforço positivo para o paciente, mesmo que ele errou, tá? Eu gosto de dar reforço positivo que ele se sente motivado em continuar. Então, se diz, vamos lá, agora eu vou falar mais uma sequência. Tá, pá, cá. Antes ele não tinha acertado, mas agora ele acertou.
coloca um xizinho ali no sim. Daí você diz, agora vamos para a próxima sequência. Cá, tá, pá. Daí, vamos supor que ele acertou, você coloca mais um xizinho. Então, ele já acertou 2 no patacá, 1 no tapacá e 2 no catapá. E daí, depois você diz, agora vamos de novo, eu vou falar novamente uma sequência para você e você repete para mim. Pá, tá, cá. Acertou, xizinho. Tá, pá, cá. Acertou, xizinho. Cá, tá, pá, xizinho. Ali vocês viram que deu 3 do primeiro, 2 do segundo e 3 do terceiro. E qual que seria o critério para normalidade? Ele tem que acertar pelo menos 2 ou mais acertos, tá? Em 3 tentativas, tá? Então, tem que ser 2 em 3 tentativas, pelo menos. 2 ou mais em 3 tentativas. Daí vocês colocam aqui, tá? Aqui, esse paciente, ele acertou 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, então ele tá ótimo, tá? Mas tem paciente que vai acertar 1. Daí ele tá com alteração no processamento do reconhecimento de sequências de sons, tá? De reconhecimento de fala. Daí você coloca a quantidade, que nesse paciente acertou 8 sequências, e você vai colocar que tá normal, porque deu mais de 2 acertos nas 3 tentativas, tá? Vamos lá, gente. Agora nós vamos para os sons não verbais. Então, vocês vão pegar, do mesmo jeito que você fez o patacá, o tapacá e o catapá, você vai fazer com os sonzinhos, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é apresentar para ele. Ó, você pega o sino, o tambor e o guizo. Primeiro você mostra para ele o sino, o tambor e o guizo, como que é o som de cada um. Daí você pede para ele fechar os olhos e você vai atrás dele e daí você toca. E daí você mostra para ele, esse é o sino antes de tocar, mostra o som, esse é o tambor e esse é o guizo, várias vezes até ele aprender, entendeu? Daí você toca e diz, qual que é esse? Sino. Qual que é esse? O guizo. Tem vezes que ele vai falar outro nome, mas ele entendeu o que é aquele, entendeu? Pode ser. Daí você diz, agora fecha os olhos, que eu vou atrás de você, e depois você vai me dizer qual que é a sequência que eu toquei cada instrumento. Daí você vai atrás dele e toca o sino, daí dá um tempinho, tambor, dá um tempinho para parar o instrumento de tocar, o guizo. Daí você vem na frente dele e diz assim, qual é a sequência de som que eu toquei? Foi 3 instrumentos. Qual desses 3 foi o primeiro? Qual desses 3 foi o segundo? E qual desses 3 foi o terceiro? Ele tem que falar certinho, sino, tambor e guizo. Cuidem, para na hora do exemplo, vocês mostrarem para ele, exemplo, esse é o sino, esse é o tambor e esse é o guizo, para vocês não mostrarem na mesma sequência que vocês vão tocar, tá? Então, se a sequência tá aqui, sino, tambor e guizo, na hora de mostrar, vocês mostram, exemplo, tambor, guizo, sino, entendeu? Porque senão ele vai memorizar o que você mostrou para ele e não o que você tocou. Beleza, a paciente acertou, sim. Daí agora eu vou mostrar para ele o guizo, o chocalho e o sino. Mas eu não mostro na ordem que tá no teste. Eu vou mostrar o sino, o chocalho e o guizo. Exemplo. Mostro bem o som para ele, ele consegue identificar cada um. Daí eu vou atrás dele e eu vou tocar. Ele tem que acertar que eu toquei primeiro o guizo, depois o chocalho, depois o sino. Se ele errar, eu coloco o X no não. Se ele acertar, o X no sim. E depois eu mostro o tambor, que ele já conhece, o guizo e o sino, vou atrás dele, ele cuida para vocês mostrarem na sequência do teste, tá? Vou atrás dele e apresento e vocês vão fazer 3 vezes as 3 sequências, tá? E a mesma coisa, ele tem que ter pelo menos 2 acertos nas 3 tentativas de cada sequência apresentada, ok? Então, aqui também tem uma legendinha para vocês saberem, tá? Para o teste de localização sonora, é colocado como critério de normalidade acima de 4 acertos, tá? O avaliador deverá marcar em um protocolo específico o número de acertos e se ele está normal ou alterado de acordo com a pontuação alcançada, tá? Que é nesse teste aqui que eu mostrei para vocês, tá? Da localização sonora. Ok.
O avaliador deverá marcar em um protocolo específico o número de acertos, se está normal ou alterado de acordo com a pontuação alcançada. Para o teste de sequência de sons verbais, deverá haver ao menos 2 acertos nas 3 sequências nomeadas, como critério de normalidade, assim também para os testes não verbais, em que deverá também haver 2 acertos ou mais nas 3 tentativas. Com os achados dos 3 testes, o avaliador poderá concluir se há ou não uma provável alteração nesse processamento auditivo por causa da perda, tá? Daí vocês vão marcar sim se está adequado, não se está alterado. Se deu abaixo de 2 acertos, alterado. Se deu 2 ou mais acertos, normal.